CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. Hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro. Desculpa, agora que... Então, estava desligado o microfone. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 23 de novembro do ano de 2022. Já estamos aí no final do ano. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aí no início, porque os estudos aqui, eles terminam e voltam. Então, a gente está aí na introdução, item 4, né? Na parte falando sobre a doutrina de Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do espiritismo. E vamos pedir à nossa companheira Dilane para ler aí um pedacinho para a gente fazer a nossa prece. A alma, a introdução 4, a alma impura, nesse estado, está entorpecida e é arrastada novamente para o mundo visível, pelo horror do que é invisível. É imaterial, então ela perambula, segundo dizem, ao redor dos momentos e dos túmulos, perto dos quais se tem visto, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem inteiramente puras e que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz com que os olhos humanos possam percebê-las. Não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a vagar nesses lugares, onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar até que o desejo inerente à forma material que os atrai as devolvam a um outro corpo. E então elas retornam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante sua vida anterior eram motivo de suas predileções. Pode fazer a nossa prece, por favor? Pedir a Jesus, agradecemos a Deus, acima de tudo, o amanhecer, agradecemos aos bons espíritos que nos guiam a esse trabalho, agradecemos ao Sou Altivo, às irmãs queridas, agradecemos o irmão Luiz, que nos dê entendimento do Evangelho de Jesus. Agradecemos esse estudo na Casa de Amor. Em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, peço e iniciaremos o nosso estudo do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, só relembrando, né, como eu falei, a gente está estudando a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que em muitos locais não estudam, só começam a partir do capítulo 1, mas a gente gosta de estudar porque, principalmente a introdução, é a parte que tem informações necessárias para que a gente compreenda várias coisas que estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que passagens da parte do ensino
do Cristo, né, da parte moral, que era o que não tinha contexto, né, não tinha como contestar, porque a parte de nascimento, de onde foi, como foi, tudo isso são dados históricos que são passíveis de serem modificados pelos homens, né? E aqui nessa parte, aí, Kardec colocou um resumo, né, da doutrina de Sócrates e Platão. Para quê? Para que a gente tenha já a noção de que desde a antiguidade, desde muitos e muitos tempos atrás, mesmo antes do Cristo vir, já tinham vindo esses espíritos com a missão de preparar o terreno para que Cristo pudesse vir, colocar suas ideias, passar os seus ensinamentos, e mesmo assim nem tudo ele pôde falar, porque a gente sabe que em muitos momentos, né, ele tinha que falar por parábolas, porque muitos ainda não compreenderiam. E aí, quando nessas partes da introdução, para quem está com o livro, né, onde está a letra que está em itálico, que é aquela letrinha assim diferente, né, é a parte da doutrina pura do Sócrates de Platão. Lembrando que Sócrates, como Jesus, nada escreveu, mas quem escreveu foi o seu discípulo, que era Platão. Tá? E aí ele está falando o quê? A alma impura, quer dizer, nós, né, a gente imperfeita, está entorpecida, não tem consciência muitas vezes, né, de que é um espírito. E aí o que acontece ali? Fica arrastada novamente para o mundo visível pelo horror do que é invisível e material. Aquele espírito que desencarnou, não sabe nem que desencarnou e fica ali, né? E aí, claro que as palavras que ele utiliza são palavras comuns àquela época, né? Com a ideia de que eles ficam ali, né, perto dos túmulos, dos quais se tem visto, às vezes, fantasmas tenebrosos, né? Eram espíritos, então, como desconheciam, as pessoas que tinham vidência viam eles ficarem ali perambulando, como a gente vê muitos companheiros, muitos irmãos que desencarnam, mas continuam como se vivos fossem. E aí a gente vê, às vezes, as pessoas chegarem aqui à casa espírita com vários companheiros. Quem é vidente vê, ou mesmo quem é um médium mais sensitivo sente. Às vezes não é nem por maldade, é porque o espírito não sabe que desencarnou, quer continuar ali. Aí vê uma moça assim bonita, com um cabelão assim, um vestido azul, fala, e eu adoro azul, que moça cheirosa, vou ficar perto dela. Aí tuque, perto de Dilane. Já pensou, Dilane? Não, né? São os espíritos que não têm nem ainda consciência, né? Que a gente está falando aqui, né? Não são as almas dos bons. Porque o bom espírito já tem consciência, né? Mas é dos maus, quer dizer, ignorantes, né, da lei do bem, que são forçados a vagar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada, né? Forçados aí pela própria consciência deles, porque eles estão presos ali, naqueles atos passados, né? Aí lê para a gente o comentário de Kardec. Agora, na letrinha comum, é o comentário de Kardec acerca dessa passagem, dessa ideia aí, que Sócrates e Platão trouxeram para a gente. Não é somente o princípio da reencarnação, que aqui está claramente expresso. O estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria também é descrito, tal como o Espiritismo o demonstra nas evocações. E a mais, ali se diz que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo diz outra coisa, somente acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade é que adquiriu conhecimentos, traz ao nascer menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que as que possuía em sua existência anterior. E assim, cada existência marca um progresso intelectual e moral para ela.
Então, o que Kardec estava dizendo aí, né? É o que a gente estava comentando. Ela tá, o espírito, né? Ele está colocando aí algo que está ainda muito preso à matéria, né? Como vários companheiros de nós, e por isso que a gente tem que se trabalhar para ir se desprendendo das coisas materiais ao longo da nossa vida. Não é a gente não ter as coisas, não é isso. Ninguém está pregando, ficar morando, não é isso. É você ir se desprendendo. Então, as coisas materiais são para serem usadas por nós e não para nós sermos usados por aquelas coisas materiais, né? E nisso está incluído também a questão dos relacionamentos, marido, mulher, filhos, né? Dos trabalhos. Então, tem pessoas que são tão apegadas, por exemplo, à questão do trabalho. É muito importante, é o pão de cada dia, é produção, sim, mas tudo com equilíbrio. Porque muitas vezes o companheiro está se enterrando dentro de um escritório, ou mesmo até dentro da casa espírita, da igreja, de segunda a segunda, de 8 da manhã à meia-noite, porque quer fugir do convívio do lar. Então, qual é a nossa real intenção? Né? E aí ele está colocando aqui, né? E a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. Então, enquanto a gente não tiver impureza, a gente ainda tiver imperfeição, a gente vai ter que reencarnar num corpo de carne, quer dizer, tornar novamente o corpo de carne. Vocês vejam que naquele livro Renúncia, né, do Espírito Emmanuel, na história de Alcione ali, lá no iniciozinho a gente vê que ela já estava num planeta já, né, Sirius, se eu não me engano, planeta bem mais evoluído que a Terra, mas tinha amores ainda que iam reencarnar, estariam reencarnados na Terra, com os quais ela se preocupava muito. E aí ela pede para reencarnar novamente na Terra, e o benfeitor dela fala o quê? Não, você não tem necessidade mais, né? É um risco. Enfim, ela não tinha uma necessidade. Tem muitos espíritos que já estão em planetas mais evoluídos, não tem necessidade mais de reencarnar na Terra. E tem aqueles espíritos como Jesus, espíritos puros, que não têm necessidade de reencarnar em lugar algum. Né? E aí ele está colocando ali, né? Somente acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade. O que é a erraticidade? É o espaço entre uma encarnação e outra, enquanto o espírito espera para reencarnar. O espírito puro está em erraticidade? Não, porque ele não precisa reencarnar. Ele vai estar lá nos trabalhos lá dele. Então, aqui tem até uma explicação aqui embaixo. Denomina-se erraticidade ao estado dos espíritos não encarnados ou errantes, ou errate, durante os intervalos das suas diversas existências corporais. Está lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas de 223 a 233. Então, olhar lá o Livro dos Espíritos, né? E aí, o que ele dá aqui a dica? Para a gente ver o quê? Céu e Inferno, a segunda parte, os exemplos, que são as mensagens dos espíritos. Ali no Céu e Inferno é bem interessante, porque ele começa dando ali todos os exemplos de todos os espíritos, né? Então, começa lá dos espíritos mais dos espíritos felizes, e aí vai dando todo tipo de espírito. Suicida, espírito imperfeito, espírito endurecido, né, espíritos. Então, assim, é uma gama de mensagens bem interessantes para a gente ver, né, como que é a gradação, né, de nós espíritos, né? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Dilane? Não? Pode ler o quinto. Após nossa morte, o gênio, demônio que ele diz, que nós havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde reúne todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para ali serem julgados. As almas, após terem permanecido no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Lê aí o comentário de Kardec, por favor.
Esta é a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores, e das encarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Então, o que ele está colocando ali? Né? A parte, como eu falei, a parte ali em itálico, né, naquela letrinha diferente, é a ideia de Sócrates e Platão. Lembrando que Sócrates e Platão viveram na época da Antiguidade Clássica, né, Grécia, lembra lá? Bem antes de Jesus. Aí o que ele está colocando? Então, eles tinham uma ideia, já tinham uma ideia da sobrevivência da alma, mas os termos utilizados eram outros. Então, que a ideia lá de Sócrates e Platão? Após nossa morte, o gênio, que é daimon ou demônio, que é o espírito, né, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades. O que é o Hades? A divindade grega dos infernos. Então, ele tinha ainda aquela noção de inferno, de paraíso, aquela coisa que a gente já sabe que isso não existe, que é um estado d'alma. A gente estuda também isso lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte. É muito interessante. Todo mundo deve reler ali, para quem já leu, e para quem nunca leu, dá uma olhadinha, que é bem interessante. Para ali serem julgadas. A gente sabe que quem julga é a nossa própria consciência, né? Mas, fala, Dilane. Então, ele diz ali que aquilo ali que ele bota como demônio, supondo, a pessoa fica lá, Hades, quer dizer, Hades é o inferno, É o né? inferno, o Deus do inferno, o local também do inferno. Ah, sim. Residência dos mortos dos infernos, está lá embaixo. Entendi. Entendeu? Para serem julgados, né? Então, quer falar? Mais? Não, pode ir. Então, o que acontece? Como eles estão com essa ideia, né? Como os espíritos, por exemplo, um espírito que em vida, a pessoa que está vivendo numa religião que acredita que ou vai para o inferno ou vai para o paraíso, ele vai, quando desencarnar, ele vai ficar esperando ou ir para o inferno ou ir para o paraíso. Está entendendo? Ele está com aquela ideia ainda, apesar de ser um espírito imortal, ainda está com aquela impressão viva da última encarnação, principalmente se ele não se desapegou da matéria, né, Dilane? Enquanto os espíritos aí, a gente tem notícia de que ficam ali, morrem, ficam esperando vir um anjo para pegar, para ir para o paraíso. Isso, né? Ou mesmo se tem a culpa, né, envolvida ali, sabem que fizeram muitas coisas erradas, se deixam tomar por esses espíritos trevosos, aí acham que merecem porque estão no inferno. Sim. Né? As almas, após terem permanecido no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Então, é a lei da reencarnação aí. A doutrina dos anjos guardiões, dos espíritos protetores, da reencarnação sucessiva. Então, quando ele fala ali, né, é a doutrina dele, o gênio, a doutrina, porque o gênio, o demônio que nos havia sido designado durante a vida, é o espírito ali que está ali, foi designado para nos proteger, né? Então, após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Agora vai lá no 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. São o elo que une o grande todo a si mesmo. A divindade não entra nunca em comunicação direta com o homem. E por intermédio dos demônios, que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. Leia aí o comentário de Kardec, que está bem explicadinho aí. A palavra daimon, da qual se origina demônio, não era levada em um mau sentido na antiguidade, como é nos tempos modernos. O termo não designava de forma alguma seres malfazejos, mas os seres em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos,
que se comunicava diretamente com os homens. Agora que eu entendi isso aqui. Entendeu? Quer dizer que nós, os espíritos assim, mais próximos do homem, aquele que incorporava isso aqui, Isso, que era são chamado. demônios. Sim. Entendi. O Espiritismo também diz que os espíritos povoam os espaços, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante o estado de vigília e durante o sono. Se substituirmos a Isso. palavra demônio para a palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Se a substituirmos pela palavra anjo, teremos a doutrina cristã. Entenderam? Entendi. Então, na verdade, essa que chama de daimon, que quer dizer o quê? Anjo, né, de acordo com a doutrina cristã. Ou, se você colocar a palavra espírito, na doutrina espírita. Então, daimon quer dizer o quê? Gênio, né, o espírito, que aí pode ser de acordo com a evolução dele. Sim, Não é isso? Então, o que a gente pode perceber aí como é importante, né? Que eu achei mais importante aqui, quer dizer, que os espíritos se comunicam com a gente, né, com os homens, durante o estado de vigília, quer dizer, a gente tem a intuição, às vezes quem tem evidência vê, ou quem tem audiência ouve, mas também a gente tem as intuições, e também durante o sono. Não é? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai, antes da gente dormir, a gente fazer as nossas preces, pedindo proteção, pedindo para que a gente vá para um lugar bom, né? Venha para o centro espírita para trabalhar durante a noite, fazer um trabalho no bem, porque se a gente não fizer nada, como a gente está mais para a inferioridade do que para, né, para a angelitude, vamos dizer assim, a gente está ainda mais inferior, para onde que a gente vai? Para onde a gente está acostumado com as nossas sensações. E aí a gente acorda desgastado, dormiu 8 horas, mas parece que não dormiu nada, acorda desgastado, acorda muitas vezes irritado, porque que às vezes também, como a gente não pede, quando a gente sai do corpo, vem aqueles espíritos que estão os nossos inimigos, pega a gente, ou assusta, por isso que a gente às vezes tem aqueles pesadelos, é porque quando a gente sai do corpo e dá de cara ali com, né? Que nem naquele livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, o que acontecia com o pai? Por que a esposa não conseguia engravidar? Porque quando o pai dormia, que ele saía do corpo, né, ele via o Segismundo, que era o espírito que já estava próximo à mãe para poder fazer na fecundação, fazer a união lá ao óvulo e espermatozoide e o espírito se juntar naquele momento. Ele via aquele que tinha assassinado ele em vidas passadas, e aí ele via como um monstro. Então ele saía do corpo e acordava desesperado, tinha aqueles pesadelos horrorosos, e aí não conseguia fazer aquela aproximação para que tivesse a reencarnação. Só depois que veio, né, os mentores, os instrutores, para quem já leu o livro, já estudou aqui na casa, já passou dessa parte, né, do estudo do Missionários da Luz, que é toda segunda-feira, 5 horas da tarde, né? 5 horas da tarde, e aí a gente vê isso. Então a gente tem que sempre orar antes de dormir. Se é a hora antes de dormir, Gabriel? Pela tua cara, não faz prece antes de dormir, né? Não faz. E você, Rosângela? Rosângela ou Rosana? Nunca lembro. Você? Rosângela, né? Você faz prece antes de dormir, Rosângela? Olha. Tem que fazer, né? De preferência, se tiver o evangelho, é bom até ler um pedacinho. E você, querida, que eu esqueci teu nome, com bebê. Audiana? Claudiana. Nome diferente. Faz prece antes de dormir? Faz prece pelo bebê? Tem sempre que fazer prece pelo bebê. Quando ele estiver dormindo ali quietinho, você baixinho, vai mesmo pelo pensamento, vai conversando com ele, para ele não ter medo. Fala de Jesus para ele, né?
que é muito importante, porque a gente está vivendo um momento muito difícil e que nos foi impingido, colocado na nossa mente, principalmente pelas algumas televisões aí, né? O medo. Então eu vejo pessoas na rua assim apavoradas, sabe? E cadê a fé? Cadê a esperança? Por que eles fazem isso? As trevas fazem. Porque quando a pessoa não tem esperança, ela não crê na vida futura, ela cai no suicídio. E quando ela cai no suicídio, ela é vítima desses espíritos trevosos que pegam aquele espírito suicida que está cheio de energia, de fluido vital, porque se você tinha um planejamento para viver 80 anos e se mata com 30, você tem 50 anos de energia aí. Sim. Né, Dilânia? Verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, não vamos ficar vendo essas coisas de, porque já viu isso, já viu aquilo, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo. Tem pessoas que são assim, mas tem Deus acima de todas as coisas, de todos, não é? Verdade. Tem Jesus, que é o governador desse planeta. Tem o Espírito Ismael, o Espírito para o qual Jesus entregou a responsabilidade do nosso país, né? Como a gente recebeu mensagem semana passada, né? Do país, os grandes estão tomando conta. Então nós temos que nos ligar com a espiritualidade da casa, pedir aos nossos guias protetores, aos guias da casa. Então a gente quer as coisas, mas a gente fica querendo. E a gente não pede, meu anjo guardião, me ajuda a melhorar, me ajuda nessa situação. E esperar. Ter fé, ter esperança. A esperança também é no sentido de saber esperar. Porque a gente quer tudo assim, porque a gente foi acostumado, o mundo moderno, a ter tudo instantâneo. É aquele macarrãozinho que a gente põe a água para ferver e em 3 minutos, 5 minutos está pronto, que é cheio de química, né? Então, nada que é instantâneo dá certo, é bom. Tudo tem seu tempo. E às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Porque nós trabalhamos com o tempo do mundo material e com a nossa ansiedade, que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Se não sair daquele jeito, não está bom. A Dilane estava comentando até ontem sobre uma situação que levou quase 1 ano para acontecer, que ela até esqueceu daquele pedido que ela tinha feito. E aí, quando aconteceu, ela ficou meio assustada, mas depois é que ela foi entender. E assim é a nossa vida. Então, a gente tem que parar com esse negócio de, meu Deus, porque isso, porque o mundo está terrível, para o mundo que eu quero descer. Que história é essa? Esse mundo é um mundo maravilhoso. É um mundo de expiações e prova, mas vamos olhar, mundo de expiações e prova com um céu desse, gente, lindo. Essa natureza. Que os espíritos benfeitores, quem aqui de manhã acordou, olhou para o céu e falou, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, espíritos do bem, por esse dia lindo, por essa oportunidade de mais uma vez estar num corpo físico, um corpo saudável. Tudo bem que às vezes tem uma pressão alta, tem isso, tem aquilo, mas é porque a gente às vezes com muita besteira mesmo. Enquanto muitos companheiros estão aí no plano espiritual, aguardando uma oportunidade para reencarnar. Olha só, então se a gente já está reencarnado, vamos segurar, como dizia o Chico, estamos encarnados, vamos segurar a reencarnação o máximo, aproveitar, porque a fila do lado de lá está bem grande, a não ser que você queira reencarnar rápido numa situação muito ruim. Ninguém quer, né? Todo mundo quer reencarnar bonitinho, numa família, né, estruturada, para ter uma base para a gente poder seguir o nosso caminho. E o que é colocado hoje em dia para os nossos jovens? Olha, não tenha filho não, que é muito ruim. Aí compra um cachorro de 20 mil reais e cria como se fosse um filho. E gasta muito mais dinheiro do que gastaria com um filho. É verdade. Aí atrasa a evolução sua espiritual e atrasa a evolução do animal. Porque o animal tem que passar pela evolução do reino animal. É princípio inteligente, não é espírito. Tem que aprender aquilo ali dele.
Então a gente tem que tratar bem, tratar com amor os animais, sim, mas não fazer dos nossos animais bibelôs, bonequinhos, porque atrás a evolução do animal, sim, também. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, porque nós estamos vivendo num mundo hoje em dia, em que temos aí todas as opções, e nós temos que pedir a Deus, a Jesus, para a gente ter essa intuição, se comunicar com os espíritos bons durante o sono, receber as boas intuições, para que a gente vá para bons lugares quando a gente for dormir, porque nós somos responsáveis. Se a gente não faz a prece, a gente já sabendo disso, a gente não faz a prece, a gente dorme e vai para os lugares aí fazer um monte de coisa aí, que a gente não vai nem falar, a gente é responsável. E aí nosso fluido está sendo utilizado para isso, então nós vamos ter que colher as consequências daqueles atos também que a gente faz também durante o sono. Ah, mas eu estava dormindo. Você é um espírito imortal, o espírito não dorme. Alguns espíritos ficam com um estado adormecido porque eles se paralisam e eles se fecham, né? Ficam ali naquela situação, como esses espíritos que eu falei, que tem uma crença de que vão morrer ou vão para o inferno, vão para o paraíso, e ficam lá deitados esperando o anjo vir pegar ele para ir para o paraíso. Ou o diabo vir pegar eles para o inferno. Então, olha lá. Então, demônio. Ai, meu Deus, essa palavra não tem nada. Demônio quer dizer o quê? É o que ele está colocando ali. Gênio ou demônio. O que é Satanás? Satanás quer dizer adversário. Então, não tem que ter medo de nada, não. Porque nós estamos com o Cristo. Se nós estamos com o Cristo, né? Quem pode contra nós? Ninguém. Mas para isso é preciso que a gente realmente se coloque em condição de receber essa proteção e essa ajuda. Como é que a gente faz isso? Através da prece, estando ligado ali o tempo todo com esses espíritos. Querem falar alguma coisa, perguntar? Exatamente, nosso companheiro está colocando para a gente que tudo pode ser, né, como a gente quiser, se a gente tiver fé, se a gente tiver vontade. É a conclusão de tudo que a gente estava comentando aqui, né? Vamos lá, Dilane? 7. A preocupação constante do filósofo, tal como Sócrates e Platão a compreendiam, é a de tomar o maior cuidado com a alma e menos com esta vida, que não representa mais que um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver tendo em vista a eternidade. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Então, o que ele está dizendo aqui? Que já desde, né, daquela época de Sócrates e Platão, inclusive de alguns filósofos que vieram antes de Sócrates, a preocupação de tomar maior cuidado com a alma, como a gente está dizendo. A gente acorda de manhã, a gente toma banho, a gente bota roupa, a gente veste o corpo, a gente alimenta o corpo, a gente leva o corpo para o médico, tomar remédio para o corpo, e nós, espíritos, a nossa alma, como é que a gente está alimentando a nossa alma? Como é que a gente alimenta a nossa alma? Trabalho no bem, as preces, o estudo, né, a frequência na casa espírita, sim, né, porque é aqui que a gente vai ter esse manancial de bênçãos, todo mundo reunido, o dia inteiro tendo preces, os espíritos do bem aqui.
Então aqui que a gente vai ter esse refrigério, né, que a gente vai ter essa fortaleza. E ali, né, maior cuidado com a alma e menos com esta vida. O que ele está querendo colocar, que essa vida não importa? Não. Maior cuidado, a gente pensar muito nessa parte espiritual. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Olhai o lírio do campo, eles não tecem nem fio, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Isso não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar, veja bem, quer dizer que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente vai buscar e a gente vai achar, mas o que a gente vê essa vida não representa mais que um instante perante a eternidade, perante a nossa trajetória de espírito imortal. Então, muitas vezes, a gente cria uma confusão danada dentro de casa por causa de um negocinho, né? Às vezes o marido vai tomar café, aí o filho vai tomar café, derrama um negocinho. Aí a gente, porque a gente já está estressada com outras coisas, né? E a gente coloca tudo naquele instante. Gente, é tão pequeno, né? E aí a gente começa a pensar, meu Deus, o que está acontecendo isso comigo? Não importa. Será que foi da outra vida? Aí fica atrás da Dilane. Dilane, vê para mim aí. Pergunta para os espíritos se foi dessa vida ou se foi de outra vida. Gente, não interessa. É daqui para frente que se anda. O importante é o que a gente vai fazer com o que a gente está aprendendo agora. Se eu fiz besteira, fiz um monte. Todo mundo que está aqui fez, né? A não ser os espíritos da casa burros aí, espíritos bons espíritos. Não tem problema. Fizemos? Vamos resgatar, vamos consertar. Como é que a gente conserta? Trabalho no bem. Mas eu tenho que achar aquele fulano. Não precisa. Se for para achar, o plano espiritual, quando a gente desencarnar, vai fazer essa união. Entendeu? Então, chegou a nossa hora da gente tomar as rédeas da nossa vida. E não é ficando, o governo tem que me dar isso. Meu pai e minha mãe tem que me dar aquilo. Claro que a criança até 18 anos tem que realmente ser ajudada pelo pai. Isso é uma outra história. Mas eu estou dizendo que a gente está vivendo um momento em que é muito colocado na nossa cabeça que a gente tem que ficar como de coitadinho. E não é assim. Sabe? Então a gente tem que sim partir para a ação. Partir para a gente se modificar. Bom, tudo bem, eu aprendi na doutrina espírita, mas por que eu estou sofrendo? Tem uma causa. A gente vai ver lá no capítulo 5. Causas anteriores das aflições que eu fiz em outras vidas e causas atuais, coisas besteiras que eu estou fazendo nessa vida mesmo. Mas não importa se foi anterior, se foi atual, o que importa é daqui para frente. O que eu estou fazendo com esse conhecimento que eu estou tendo? Não é só vir para a casa espírita, tomar o passe de cura, que vai ter à tarde, à noite, tomar o passe de cura, tomar água fluidificada, joga a água fora no copinho, vai lá para trás ficar falando mal da vida dos outros. Isso já não pode acontecer mais. Não é também sair, botar o pé aqui do lado de fora e ficar falando mal, ficar fazendo isso, ficar fazendo aquilo, tratando os outros mal. Ou tratar todo mundo aqui na casa espírita bem, meu amor, beijinho, chegar em casa e ser um tirano doméstico. Então a gente tem que parar e pensar o que a gente está fazendo com o que a gente está recebendo. Não dá mais para a gente ficar paralisado, porque a lei do progresso ela vai vir e vai empurrar. Ou a gente vai pela dor, pelo amor, ou vai pela dor. Nossa escolha é livre. Então a gente que já está estudando, a gente já não vai querer mais esse sofrimento de ter que sofrer para progredir, né? Não é isso, Adilane? Uhum. Então, se a alma é imortal, não é sábio viver tendo em vista a eternidade, sempre a visão da vida futura, sempre a visão do que eu posso fazer para melhorar a minha vida futura. Como eu falei, o meu passado, eu vou quitando os meus débitos à medida que eu vou me melhorando. E eu me melhorando, eu estou plantando sementes boas para a minha vida futura. Então, por exemplo, como eu falei, o trabalho no bem, todo o bem que você faz, você angaria simpatia espiritual.
daqueles espíritos atendidos e também dos familiares espirituais deles, dos benfeitores. E aí, às vezes, a gente está numa situação assim que a gente, anjo guardião, me ajuda. Aí, às vezes, o que o anjo guardião faz? Pede para um que está perto da gente também, que foi um espírito, vou ajudar lá a fulana, que ela ajudou o meu, não é isso? Então, a gente vai fazendo esses laços espirituais que são muito importantes. Continua aí, Dilane, para a gente ler isso aí, para a gente acabar. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após certa vida, para um mundo igualmente invisível e material, da mesma forma que o corpo, ao se decompor, retornar à matéria. Somente importa distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimenta como Deus, da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos marchada de impurezas materiais que a impedem de se relevar ao divino e a retém nos lugares das suas estada terrestre. Então, o que ele está colocando aqui é uma continuidade do pensamento, né? Então, ele vai raciocinando, né? As ideias ali. Se a alma é imaterial, como a gente já viu aqui, né? Vamos dizer assim, né? Só que é aquela questão, né? Ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial. Isso é o pensamento de Sócrates e Platão. Da mesma forma que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Então, quando a gente morre, o nosso corpo, a gente, né, vai sair do corpo e o nosso corpo vai ser aí de se decompor, vai ali apodrecendo, os animaizinhos microscópicos, naqueles germes, vão devorando aquilo ali tudinho e vai voltar para a matéria, retorna à matéria. Hoje em dia tem essa questão de cemitério e tal, mas naquela época eles eram enterrados, né, na terra mesmo, né, vamos dizer assim. Mas só quem tinha, os faraós que tinham muito dinheiro na época, e que tinha aquela questão de preservarem, por isso que tinha as múmias, porque eles já tinham, na verdade, o que acontece? Tem um livro que o próprio Caminho da Luz explica também um pouco isso, mas tem um livro que chama, né, Os Exilados de Capela, do Edgar Armond. Não é um livro doutrinário, porque ele não é um espírita, mas ele é um estudioso. E ele explica que essas civilizações, como está bem falado no Caminho da Luz do Emmanuel, vieram de Capela. Então, eles já tinham a ideia, já sabiam da imortalidade da alma. Só que como eles reencarnaram, eles não tiveram esse desprendimento. Então, eles achavam que eles iam voltar naquele mesmo corpo. Então, o que eles faziam? Eles preservavam o seu corpo, mumificavam, né, e colocavam utensílios ali, porque eles achavam que eles iam retornar naquele mesmo corpo, né? Você imagina a decepção de ver, né, aqueles espíritos, ver que depois não tinha como reanimar o corpo que já estava ali, né, sem vida. Por mais que preservasse através de várias técnicas, não tinha como, né? E aí, o que ele está colocando aí? Ele está colocando isso. Então, se alimenta como Deus da ciência e dos pensamentos da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de se elevar ao divino e a retém nos lugares de sua estada terrestre. É aquela questão, a gente vai reencarnando e desencarnando e reencarnando em mundos de acordo com a nossa evolução espiritual. Vai chegar um momento que a gente não vai ter necessidade, como eu já dei o exemplo, de reencarnar mais na Terra. Ou se a Terra está passando pela transição planetária para ser um planeta de regeneração, né? Então não é ainda um mundo feliz, mas mesmo assim vai ser melhor do que é agora. E se a gente vai reencarnar ou não aqui. Se a gente não for seguir o progresso espiritual, a gente não vai poder mais reencarnar na Terra, como muitos espíritos que a gente vê aí encarnado, com certeza não reencarnaram mais na Terra, porque
não vão ser mais sintonizados, porque para você reencarnar num planeta, você tem que ter ali toda aquela sintonia, a não ser, né, em casos aí, vamos dizer assim, de missionários, né, que estão reencarnando, alguns na Terra que não tem, né, necessidades, mas que reencarnam podem reencarnar por amor, por missão, mas também estão reencarnando espíritos mais atrasados que estão sendo dados essa oportunidade. E nesse momento, que é o momento da transição, depois passando para o mundo de regeneração, isso não vai ser possível, porque aí vai ir atrapalhar ali o progresso do mundo, né, do planeta Terra, no caso já regenerado. Então a gente tem, como ele falou lá em cima, a gente tem que começar a trabalhar para o nosso futuro. Então não é só se preocupar com o que eu vou comer amanhã, com o que eu vou vestir amanhã, é se preocupar como é que eu vou estar espiritualmente, né? O que eu estou fazendo de bom. Por isso Santo Agostinho sempre recomenda para a gente, antes de dormir, fazer aquela reflexão. O que eu fiz hoje que não foi muito legal? Poxa, eu fui grossa com fulano, vou lá falar com ele depois. Ah, não vou não, porque... Tem gente que fala, não vou não, porque fulano é muito vai montar em cima de mim, tipo isso, né? Então, tudo bem, se você acha que a pessoa não tem condição de te desculpar, você pede mentalmente desculpa, pede a Jesus, né? E você vai se modificando os seus atos a cada dia, né? Lê aí a explicação de Kardec, Edilane, fazendo um favor. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem na diferença de situação que resulta para ela da sua maior ou menor pureza. O que eles dizem por intuição, o Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que apresenta aos nossos olhos. O céu e o inferno. Segunda parte, que é a parte do céu e inferno, né? Que o povo mais olha, que é a parte das fofocas do mundo espiritual, né? Tô brincando. Que é a parte que tem as mensagens dos espíritos que desencarnaram e foram evocados, ou mesmo que deram mensagem nos lugares ali, ou na Sociedade Espírita de Paris, que era o centro espírita à época de Kardec, ou até em outros centros, mas aí mandavam por carta para Kardec colocar ali no céu e inferno. Então ele separou e colocou. Muitas dessas mensagens estão na Revista Espírita, que vai ser estudado depois dessa aula aqui, desse estudo aqui, né? Então tá claro, né? A gente vê que o Espiritismo prova pelos numerosos exemplos que apresentam aos nossos olhos. A gente vê no céu e inferno lá espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, espíritos medianos, e a gente vai vendo ali todos os exemplos, né, que a gente tem para a gente poder ali seguir. Quer parar por aqui, Edilane, ou vai mais um? Não, tá bom, né? Tá bom, né? Porque a gente vai começar depois outro estudo. Depois nós vamos começar no... Então, o que é o mais importante aí? Para a gente estar pensando na nossa vida futura, né? Trabalho de casa para vocês, hein, Gabriel, Rosângela? Pensando em Deus acima de todas as coisas, Deus, nosso Criador, Jesus, nosso mestre, governador espiritual do planeta Terra. Então tudo está nas mãos deles. Ismael, o espírito protetor do Brasil. Então não tem essa história de que o mundo vai acabar, porque não, Jesus está aí no comando. Vamos nos conectar com ele, vamos fazer parte desse exército de Deus, no sentido de quê? De orar, de pedir, de vibrar pensando no bem, de orar por nós, de orar pelo mundo, pelas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né, que muitos sofrem, apesar de parecerem que estão felizes, a felicidade ilusória da terra, né? E que a gente possa cada dia pedir, se fortalecendo na fé e na oração, e não deixar os estudos, e não deixar a casa espírita, e não deixar os trabalhos. Porque o seu Nilton olhou de cara feia para mim. Gente, uma preocupação que se tem aqui na casa é tudo em cima deles, da direção material.
eles têm que se preocupar com isso, eles têm que se preocupar com a outra ali que está fazendo obra. Então, não vamos ter melindre, parar com esse negócio de melindre. Orgulho é o que leva a gente para o poço. O orgulho é egoísmo. Ah, fulaninha não me cumprimentou. Às vezes a pessoa chega tão correndo no centro espírita que às vezes nem te viu. Sabe? Então a gente tem que parar com essa história de melindre, de orgulho, e um vibrando pelo outro, um orando pelo outro, orando sempre. Vocês estando em casa, orem por nós. Nós somos imperfeitos, estamos aqui nesse trabalho, mas nós somos imperfeitos. Então a gente precisa de oração, a gente precisa de auxílio, a casa precisa de oração de todos vocês, né? Então vamos fazer agora a nossa prece, Dilane? Sim. Faz, por favor. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus esse estudo, agradecemos a espiritualidade, os nossos anjos da guarda que nos protege o dia a dia. Peço não só por mim, mas pelos ouvintes, pelos irmãos desencarnados, pelos encarnados. Peço por todos, pelos nossos familiares. Peço em nome da Casa de Amor. Peço ao Sou Altivo, a Dona Lourdinha. Peço às irmãs queridas. Peço a Kardec, esses bons espíritos que continuem nos auxiliando, nos levando a entender o Evangelho de Jesus, entender o caminho a qual devemos seguir. Peço, Jesus, por eles também, que eles consigam estar perto de nós. Peço, acima de tudo, a Deus, e damos por encerrado o estudo do Evangelho dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus.